Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar aqui no estúdio dos 10 anos da criação da Lei Maria da Penha. Um passo importante para a proteção e a garantia do cumprimento dos direitos da mulher vítima de violência doméstica. Também vamos falar da aplicação da lei para mulheres transexuais e travestis. Em 2016, se comemora os 10 anos da criação da Lei Maria da Penha, que mudou o Código Penal, acabou com sentenças alternativas e permitiu prisões preventivas. Tudo para garantir a proteção e o cumprimento dos direitos da mulher contra a violência doméstica. Para lembrar a data e alertar que ainda tem muita coisa para ser feita para combater esse tipo de crime, será realizada durante todo esse mês o Agosto Lilás, que vai reunir diversas ações como palestras, cursos e rodas de conversa. Aqui no estúdio, a superintendente de políticas para as mulheres da Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, Caroline Fidelis. Caroline, antes de entrar na programação, vamos dizer, 10 anos, o que mudou, né? Quais são as vitórias e as conquistas? Então, quando a gente fala 10 anos da Lei Maria da Penha, muita gente fala comemoração. Eu acho essa palavra comemoração talvez muito forte, porque realmente nós ainda temos muitos desafios. A lei é muito bonita, é considerada inclusive uma das leis mais perfeitas do mundo, né? Uma vez que ela traz uma série de previsões inovadoras e principalmente desnaturaliza essa questão da violência contra a mulher. Mas é fato que nós ainda temos muitos desafios, sobretudo na sua implementação. Apesar da lei trazer uma série de mecanismos que são inovadores, que são realmente importantes quando se trata de erradicação da violência contra a mulher, mas ainda nós temos problemas relacionados à questão da rede, de atendimento, enfim, relacionados realmente à efetividade dessa lei. Não só quando se trata de gestão e da aplicação da lei, falando da questão dos mecanismos, dos equipamentos, mas também até para que as mulheres entendam que esse é um mecanismo de luta, que é um mecanismo para que elas podem, de fato, se utilizar para sair dessa situação de violência. Essa lei, talvez justamente por conta dessa cultura machista, que não tem como a gente negar que existe, ela acabou tendo um caráter, em alguns momentos, até pejorativo. As pessoas acabam utilizando a Lei Maria da Penha como se fosse uma lei de vitimismo, mas a gente sabe que não é verdade, não é assim. A lei existe porque existe um fato social, que é o fenômeno da violência contra a mulher, que é um fenômeno que tem as suas peculiaridades, é um fenômeno que merece realmente respeito e, acima de tudo, aplicabilidade. A senhora citou duas situações, pelo menos aí, como um aspecto negativo a ser avançado. Por exemplo, da rede de atendimento e o atendimento. Já tramita uma vontade, uma lei de querer que só a mulher atenda também a esses interesses peculiares à lei Maria da Penha. Modificaria alguma coisa isso? Então, a gente está lidando com cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir mudar essa cultura do dia para a noite. Então, mesmo os agentes policiais, por exemplo, os agentes públicos, eles não estão imunes a uma cultura de machismo, que a gente sabe que existe, que é aquela mulher que chega na delegacia e não tem a sua situação devidamente respeitada. Agora sim, nós temos mecanismos para tentar minimizar essa situação e essa cultura tão arraigada que existe, que é, por exemplo, a denúncia. Essa mulher ela não pode ser revitimizada. A mulher que chega na delegacia para fazer uma denúncia, a gente sabe que já foi muito difícil ela chegar até aquele ponto. Ela sabe que ela vai ser julgada não só pelo... apesar dela ser vítima, a gente sabe que ela vai ser julgada por todos, desde o princípio, desde as pessoas que convivem na sua comunidade, até mesmo por um delegado que, em regra, é homem, porque os homens ocupam realmente a maior parte dos papéis, né, de poder, e pelos agentes policiais que olham para aquela mulher e, de algum modo, acabam investigando a vítima, mais a vítima do que o próprio agressor. Um exemplo, né, ficou bastante evidenciado, foi o último estupro relatado no Rio de Janeiro. Exato. Das 16 pessoas, né, que vitimizaram uma garota, e que o delegado, em 3 dias, ainda não tinha entendido que aquilo se configurava o crime, e havia a reclamação de que as perguntas à vítima seria
oh, como é que você estava? Qual a roupa que você Isso. vestia? Né? Enfim, e aí o governo do Rio de Janeiro resolveu mudar, né? A Superintendência de Polícia resolveu mudar de delegado. Por coincidência, colocou uma mulher, e ela em 2 dias já tinha concluído o inquérito, já tinha enquadrado as pessoas, já tinha feito prisão, enfim. Foi uma diferença estúpida, enorme. Exatamente. O fato é que o foco acabou sendo a vítima. Até que ponto ela contribuiu para aquela situação de violência. E esse é um foco completamente fruto dessa cultura machista. A gente sabe que se houver um não, se houver um estado de inconsciência, é estupro e ponto. Essa outra área deveria servir de cartilha às mulheres, né, de comportamento, de como evitar a violência, e não como uma denúncia, inclusive, revertendo os papéis, né? Exatamente, e é isso que acontece. Como eu disse, a mulher até chegar àquela situação da denúncia, ela passa por diversos julgamentos pela sociedade. Depois da denúncia começa um novo ciclo de revitimização. E é isso que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha muito com essa questão da prevenção, e quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de cultura. E a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar com a prevenção, até porque se a gente tiver como foco apenas a repressão, que é trabalhar depois que a violência acontece, a gente vai estar só enxugando gelo. A gente tem que trabalhar no foco, na origem do mal, vamos dizer assim. E esse foco passa por diversas questões, entre elas, inclusive, a questão de gênero, né? de se trabalhar com essas mulheres, qual é o papel dela na sociedade, para que haja uma desnaturalização dessa violência, essa mulher entenda que ser violentada, que ser machucada, que ser agredida, que ser aviltada em todos os momentos da sua vida, em todos os ciclos da sua vida, já é uma situação de violência. A gente contribui. A violência é como se fosse a pontinha do iceberg, é o ápice de todo um ciclo de desrespeito que a mulher passa ao longo da sua vida. E só ela pode dar um basta, né? Exatamente. Em todos os casos, a vítima é quem é, vamos dizer, a protagonista da disposição de mudança, não é? Porque existe a violência muito silenciosa ainda. Isso. Né? E às vezes não ocupa assim, o cenário informativo do jornalismo, Isso. da sociedade. Nesse exato momento, existem diversas mulheres que estão aceitando a violência. Pois é. A gente, justamente, apesar da gente saber que o grande passo tem que ser dado pela própria vítima, a gente também tem que mostrar para ela, minha querida, você não está sozinha. A gente está aqui também para lhe dar esse aparato. E de que modo a gente dá esse aparato? Por meio de uma equipe multidisciplinar, que no caso são advogados, psicólogos e assistentes sociais. A gente faz um atendimento. Eu, enquanto advogada, minha formação na advocacia, eu tenho um traquejo talvez mais objetivo de chegar para a mulher e querer saber o que é que ela quer que a gente faça, né? Qual o encaminhamento que a gente dá. Só que o fato é que, na maior parte das vezes, a própria mulher não sabe nem o que ela quer. Ela tem tanto medo da denúncia e da repercussão que isso vai trazer na sua vida e na vida até do próprio agressor. Que ela e dos teme, filhos, e dos filhos, netos, e da família. Exatamente. Então a gente trabalha primeiro para convencer e mostrar para essa mulher que o primeiro passo para ela pensar nos seus filhos, por exemplo, é cuidar dela. Até porque esse filho é aquele que acaba ficando numa situação de adoecimento familiar, né? A gente não tem como negar que até a violência letal está diretamente conectada, porque a maior parte das vítimas letais são, de fato, os homens que acabam entrando no mundo do crime, se expondo muito mais, e é fato que eles acabam também sendo vítimas dessa cultura machista, né, que coloca o homem como aquele que não pode externar seus sentimentos, que tem que se utilizar da violência física como meio de externar e de mostrar o seu poder. Então a gente tem que trabalhar com toda essa questão da cultura, fazer um trabalho de formiguinha, mas que é certo que é uma forma de deixar um legado e de fazer realmente a diferença, para não ficar, como eu disse agora há pouco, naquela questão do enxugar-gelo. Né? Tem muitas famílias que, apesar de aceitarem até essa situação cultural, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que vai reforçando essa situação, o adoecimento dos filhos e a padronização dessa doença no seio familiar, de tios, tias, avós, irmãos, primos, enfim, isso vai reforçando no seio familiar e às vezes até
é acobertado a alguns interesses familiares em nome da família. Né? Do pai que atacou a empregada, do primo que atacou a prima, e fica tudo por ali, mas se discute, não é? E tem uma ética entre eles, e isso é tomado como lição, e às vezes a família toda constrói a situação e transpõe, né? De uma maneira muito saudável, outras não. É verdade. Existe uma dificuldade de lidar com esse fato e muitas vezes acabam culminando num cenário em que a mulher tem que carregar essa cruz, ela tem que suportar essa violência em nome da família, dos bons costumes, né? Essa questão tão hipócrita, vamos dizer assim, porque que uma pessoa tem que carregar em si todas as dores e suportar, inclusive, essa violência. A gente não percebe que, ao carregar essa cruz, ela também está fazendo, de algum modo, com que toda a família também carregue, porque não é saudável, né? Não é... E o exemplo, né? Exatamente. Minha tia tem uma vida muito boa, mas o marido não respeita. Estou falando aqui em tese, né? Aquele sentimento, ele é construído e levado para a futura geração, para a filha, para as sobrinhas, os sobrinhos. Né? E quando ela chega, já chega com aquela carga, né? Isso. A família, quando chega, já chega com aquela carga. Exatamente. Muitas vezes, agressores são vítimas de um contexto de violência, de uma família que tinha uma violência natural no seu contexto, que viam suas mães apanhando, né? E acham que aquela forma é uma forma normal, é ideal, assim como as mulheres também, muitas vezes são vítimas desse contexto, não só enquanto esposas, mas também enquanto filhas, enquanto primas, enquanto netas. E a gente tem que trabalhar com todos esses contextos. E um fato que eu acho que é interessante ressaltar aqui, apesar da mulher não ser a principal vítima quando se trata de violência letal, ela é a maior vítima em todos os outros contextos de violência, seja na lesão corporal, seja na violência psicológica, seja na ameaça, enfim. Então a gente tem que tratar sim essa questão com prioridade, porque não há como desconectar esse contexto de violência com a violência letal em que os homens são as principais vítimas. De modo que pensar na política para a mulher é pensar, sobretudo, numa sociedade mais justa, mais pacífica, porque a violência ela tem que ser contida desde o seu princípio, de uma ameaça até uma morte, efetivamente, de um desrespeito a uma colega de trabalho com uma piadinha machista até o momento em que se agride uma pessoa fisicamente. Todas essas modalidades de violência têm que ser trabalhadas e têm que ser erradicadas. É importante que tanto mulheres e homens, quanto os homens reflitam sobre as suas condutas particulares e até de que modo ele está contribuindo para a perpetuação desse contexto. No próximo bloco, vamos continuar falando da Lei Maria da Penha, que pode ser aplicada também em casos de agressões a mulheres transexuais e travestis. Até já.